Então, bom dia a todo mundo. Hoje a gente está no segundo dia, né, aqui da programação especial de verão do nosso grupo. Semana passada a gente teve a palestra da Diana, foi maravilhosa. E hoje a gente vai ter a palestra da Nina sobre fitoterapia. Tenho certeza também que vai ser muito legal. Já quero agradecer, Nina, por se dispor aqui a falar para a gente. Ô, Paula, já pode até falar que quem estava na aula da semana passada da Diana, ela se ofereceu, gente, para fazer um fechamento, uma aula extra depois do Paritoshi, na semana depois do Paritoshi. Eu adoro seus olhos, Nina. Na semana que a gente vai trabalhar os mapas especificamente. Ela vai trabalhar Marte em cada casa, ela vai tratar de Marte e vai ficar fazendo uma coisa mais prática com quem ficou depois na curiosidade. Aí ela se ofereceu e aí vai ser a última semana de janeiro. Fechou assim, especialíssimo janeiro do grupo de estudos. Fechamento. É porque ela pra gente o aplicativo. Só que o bom cada um fazer do o seu jejum mapa. é uma água morna com limão. Depois a gente conversa. Deixa eu botar. Ela falou para a gente daquele aplicativo, né, para cada um fazer o seu mapa, e aí nesse fechamento ela vai mostrar para a gente, né, cada um com o seu mapa, mostrar todos, né, o aspecto de Marte, lá, em que casa que tá, o que significa, vai fazer uma interpretação ali. Então vai ser bem legal, dia 27. Aí a gente vai em fevereiro com os estudos normais. É isso, então vamos seguir aqui, gente. Vou pedir para todo mundo ficar com o áudio fechado, né? Para a gente. Deixa eu botar aqui quem eu estou vendo. Bom dia para todo mundo que está falando aí no chat. Então vamos começar com a meditação. Vou pedir para todo mundo sentar numa posição confortável. Chegar aqui, né? Para a gente chegar aqui nesse momento. E vou pedir também para todo mundo sentar na posição que tiver melhor. Se quem tiver sentado numa cadeira pode apoiar os pés no chão, tá? Quem não tiver pode cruzar as pernas, soltar os ombros, né? Colocar as mãos aqui em cima da coxa ou as mãos assim em cima da outra, ou a posição que se sentir confortável. Eu convido vocês a fechar os olhos um pouquinho. Perceber a respiração, como é que tá. Sente o ar entrando e saindo. Traz a consciência para a respiração. Faz uma respiração abdominal, enche bem a barriga, vai enchendo os pulmões e soltando pelo nariz. E aí a gente vai ficar uns minutinhos pensando no mantra. A gente vai usar hoje como âncora um mantra Soham, que significa eu sou. E é só para a gente pensar no mantra, sem pensar no significado, sem pensar em mais nada, deixar livre, né? O pensamento ele vai vir, ele vai chegar e vai passar, a gente vai deixar ele passar, a gente não vai segurar nada. A gente fica como espectador, assim, né? Como se a gente estivesse na praia olhando, né, as ondas do mar, elas vêm, elas vão. E aí o nosso pensamento é igual essas ondas. Então, inspira, pensa, expira e só mentaliza, pensa Ram. Inspira sou, inspira Ram.
Bom dia. Agora a gente pode parar de pensar no mantra. E vamos intencionar, né, os nossos pensamentos para que a gente traga um pouco de paz, um pouco de calma, né, para o nosso dia de hoje, para o nosso ano. A gente está aqui, como eu falei semana passada, a gente está aqui fazendo o nosso melhor, né, e vai tudo ficar bem, como da maneira que a gente pode, né, da maneira que pode ser. Então, vamos fazer 3 inspirações bem profundas e soltar bem devagar. Inspira e solta bem devagar. Outra vez, inspira. E solta. Inspira, última vez. E solta, bem devagar. Agora vamos esfregar as palmas das mãos, assim, umas nas outras. Esquentar um pouquinho. Pode colocar as mãos, as palmas das mãos na frente dos olhos. E aí afasta as mãos da frente do rosto, como se fosse um livro, para a gente estivesse lendo aqui. Abre os olhos bem devagarzinho. Namastê. Aí agora convido a Romélia. A Romélia vai conduzir uma prática de respiração, de pranayamas. A gente fez a semana passada. Bom dia. Meu áudio tá legal? Todo mundo consegue me ouvir bem? Então, beleza. Retornando um pouquinho com aquela consciência respiratória, né, que a gente fez no último encontro. Então, eu convido a todos a se manterem numa postura ereta, porém confortável para vocês. Fechem os seus olhos. Faça uma respiração profunda. E vamos nós para mais essa prática de consciência respiratória, com o objetivo de a gente conseguir trazer a nossa mente para este momento presente, usando como ferramenta a nossa respiração. Então, a minha ideia é que cada um de nós possamos perceber como é importante, né? Eu perceber como é importante a nossa respiração consciente. O que surge de emoção, de sentimentos, de pensamentos. Então, leve sua atenção neste primeiro momento para o seu corpo. Perceba a sola dos seus pés, se você estiver com os pés no solo. Então, busca sentir a sola dos seus pés. Você pode fazer um leve movimento de pisar mesmo com os pés no chão. E dos seus pés vão saindo pequenas raízes. E essas raízes vão adentrando ao solo, se nutrindo com a energia da terra. Vamos ancorando o nosso corpo, a nossa intenção nesse dia de hoje.
E vai subindo, vai sentindo as suas pernas. Repouse as suas mãos sobre as suas coxas ou até mesmo sobre o seu colo, com a palma das mãos para cima. Respire. Busca sentir, perceber neste primeiro momento como está a sua respiração. É uma respiração curta, é uma respiração pausada, é uma respiração profunda. Como se encontra a sua respiração neste momento? E a cada exalação, vai buscando soltar o peso do seu corpo, se percebendo no agora. Leve a sua atenção para a sua face. Inspira e exala. E vai relaxando os seus lábios, as suas bochechas. Relaxa as suas pálpebras. E agora se concentre nas suas narinas, na sua respiração. Visualize um pontinho abaixo das suas narinas e busque sentir o prana, o ar que passa por esse ponto, que entra pelas suas narinas. Busque perceber a intensidade desse ar, a quantidade de ar que entra, a quantidade de ar que cabe nos seus pulmões. Busque se conectar com o tempo da sua inspiração, um tempo da sua exalação. E lembre-se de a cada exalação, soltar, relaxar. Perceba se o ar entra pela mesma intensidade, pelas duas narinas, ou se há uma narina que você sente mais esse ar entrando. Então perceba essa respiração como uma ponte que te mantém ancorada no agora, neste momento presente. E vai se conectando a essa respiração, esse ar, esse prana que entra, o apana, o ar que sai. Se esse ar é quente ao sair, se ele é refrescante quando entra, quando é inspirada. E se em algum momento a sua mente começar a surgir vários pensamentos, não se apegue, só respire. Preste atenção só na sua respiração, na sua inspiração, na sua exalação. Agora, em contato, em conexão, integração com a sua respiração, eu convido a todos vocês a fazermos um pranayama, o Nadi Shuddhi, ou também conhecido como Nadi Sodhana, a respiração polarizada. Então, com a sua mão direita, o seu dedo médio
e o indicador, você vai apoiar um ponto entre as suas sobrancelhas. Com o seu polegar direito, você vai obstruir a sua narina direita. E você vai exalar, soltar o seu ar pela narina esquerda. Esvazie primeiro os seus pulmões. Esvaziou? Inspire pela sua narina esquerda. Retenha um pouquinho esse ar. Obstrua com o anelar e o dedo mindinho a sua narina esquerda e libere o polegar da sua narina direita. E exale, solte esse ar pela sua narina direita. Busque esvaziar devagar, sem pressa. Exalou, retenha um pouquinho os seus pulmões vazios. Inspire novamente. Obstrua a sua narina direita com o polegar. E libere a sua narina esquerda. E libere o ar, o prana, o apana, pela sua narina esquerda. Vamos fazer alguns minutinhos esse pranayama e depois eu retorno conduzindo vocês. Lembre sempre de inspira, retenha um pouquinho os seus pulmões cheios de ar, sinta essa força, essa energia. E aí exale pela outra narina. Retenha também um pouquinho os seus pulmões vazios de ar. Puxa, inspire esse ar de uma forma tranquila, profunda. Retenha. E depois exale pela outra narina. Vai finalizando pela narina esquerda, pela mesma narina que você iniciou. A sua última exalação vai ser pela narina esquerda. Vai liberando as suas duas narinas. E agora vai percebendo como que está a sua respiração neste momento. Como você se sente neste momento. Como você estava antes e como você se encontra agora. Essa conexão. Convido todos agora a estarem trazendo as mãos em Adinindra, em prece, diante do Anahata Chakra, do cardíaco. Visualize esse prana, essa energia envolvendo esse chakra, essa grande roda de energia, potencializando
ativando esse seu chakra. Leve a sua atenção para essa região. E como forma de agradecimento por essa energia, por essa força divina, vamos vibrar um Om, só uma vez, só umzinho. Então, inspirando. Namastê. Muito obrigada. Gratidão aí, todo mundo. Muito bom. A gente não consegue nem falar direito, né? Bom, vou convidar a Nina a começar, então, a apresentação dela. Obrigada, Romélia. Eu que agradeço. Bom, todo mundo me ouvindo? Ou tá baixo? Não sei. Tá bom? Tá? Bom, gente, eu tinha colocado lá no grupo, né, uma ideia de tipo, ver o que vocês tinham mais interesse, curiosidade, saber e tudo mais. E aí eu acabei seguindo um pouco do que a Mariana e a Paula tinham colocado lá como sugestão e tudo. Mas, assim, eu coloquei outras coisas também, porque eu acho que quando a gente fala de plantas medicinais e de fitoterápicos ou fitoterapia, existe uma série de mitos assim associados e que eu acho que a gente precisa desmistificar. Então, eu acabei trazendo algumas outras coisas, não sei, depois o que ficar faltando, outras informações que vocês quiserem, aí de repente a gente conversa no privado, sei lá, tá? E, obviamente, né, que eu acabei fazendo uma apresentação mesmo. Minha forma de organizar as coisas para não ficar muito solta e eu não ficar viajando na maionese, entendeu? Então, eu vou compartilhar com vocês a tela. Eu acho que eu consigo aqui. Para poder... Ué, cadê? Aqui. Tá liberado. Obrigada, Paula. Para poder... Não sei porque que tá mandando eu compartilhar outras coisas aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui. E aí eu vou abrir... Cadê? Não, fecha... Aqui. Esse negócio está bem em cima do que eu quero mostrar, mas tudo bem. Aqui. Ô, Nina, a gente faz igual na semana passada. Apresenta e as pessoas que forem tendo dúvidas vão colocando no chat. Aí depois a gente vai respondendo. O que é que você acha? Porque assim você não perde o raciocínio. Não, pode, se quiser perguntar no meio, não tem problema não. Pode ser. Tá todo mundo vendo aí? Porque agora eu fico sem ver. Como você preferir, Nina. Tá. Tanto faz. O que vocês preferem? Eu acho que fica mais interessante quando é todo mundo vendo, todo mundo perguntando, né? Acho que fica mais legal. Eu acho também que podia, né? Assim, só se podia levantar a mão, né? Não sei, só para organizar assim, para não falar todo mundo junto. Tá. Mariana faz uma coordenação disso, igual semana passada. Eu modero aqui, ou então as pessoas vão colocando assim, quero perguntar, né? Bota o nome no chat, que aí eu vou dando a palavra. Tá, beleza. Vocês estão vendo? Que eu não vejo. Sim. Tá. Bom, então assim, a primeira coisa que eu trouxe é uma questão que eu sempre vejo as pessoas perguntando ou inclusive afirmando, né? Ah, é porque fitoterapia é uma coisa, alopatia é outra e homeopatia é uma terceira. Tá? Então, na verdade, eu trouxe os dois conceitos de alopatia e homeopatia. Aquela ligação pela internet ou pela linha telefônica. E aí a gente conversa, vocês me dizem o que vocês acham, né? A alopatia, ela nada mais é do que um método terapêutico em que o tratamento se dá por medicamentos que vão produzir efeitos contrários àquilo que está causando a doença. Então, isso que define o que é um tratamento alopático ou um medicamento alopático, né? Quer dizer, medicamento é outra coisa, mas o tratamento alopático é isso. Então, você vai usar um medicamento que é anti aquilo que você está sentindo.
Então, quando você tem febre, você vai usar um antitérmico. Quando você está vomitando, que é a emese, você vai usar um antiemético. Quando você tem um tumor, você vai usar um antitumoral. Então, é tudo anti, por isso, porque o objetivo é neutralizar, diminuir aquilo que é o sintoma contrário, né, ao que você está sentindo. A homeopatia é o oposto. A homeopatia, também já devem ter ouvido, que ela é baseada na lei dos semelhantes, ou no princípio de similitude, que vai dizer que aquilo que causa a doença é capaz de curar a doença. Esse é um princípio que aparece em algumas medicinas antigas, assim, mas Hahnemann foi quem desenvolveu, né, a homeopatia, sistematizou como uma ciência e fez as bases da homeopatia e tudo mais. Então, para curar uma doença, né, você vai administrar à pessoa a mesma substância que está causando aquela doença. Então, e aí tem uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, é que todos os ensaios com homeopatia, quando a gente fala de avaliar o efeito dos medicamentos homeopáticos, eles são sempre feitos com pessoas sadias, né? Você administra e você vai ver quais os efeitos que esse medicamento provoca no corpo do doente, enquanto que na alopatia os ensaios são feitos com pessoas doentes. Então também tem uma série de... A experimentação é diferente, tem uma série de diferenças. Mas, então, a alopatia vai trabalhar com os opostos e a homeopatia com os semelhantes, que é a lei da similitude. Beleza? Então, aí eu botei aí, né? E o Ayurveda? O que o Ayurveda tem a ver com isso? Vocês imaginam que o Ayurveda ele seja o quê? Alopatia ou mais próximo da homeopatia? Alopático? Todo mundo concorda que é alopatia? Porque como a gente tem no Ayurveda a questão do semelhante, não é o semelhante, né? Do aumento através das mesmas características, tem gente que confunde isso com a lei dos semelhantes. Né? Quando no Ayurveda a gente fala lá, né, que semelhante ou igual aumenta igual, tem gente que acha que isso é lei dos semelhantes. Não é. Na verdade, se você tem um problema com uma coisa que está aumentada, se eu aplicar aquilo, eu vou aumentar mais ainda. Então, eu tenho que dar o oposto para diminuir. Então, a lógica é a lógica da alopatia. Tá? Os opostos se equilibram, que é a mesma racionalidade da alopatia. Bom, e a fitoterapia? É uma terceira coisa? Ou é a alopatia ou é a homeopatia? Pode ser um terceiro elemento também, um terceiro método terapêutico. Não sei. Chuta, Mariana. Uma terceira coisa. Eu vejo como uma terceira coisa, não sei. Mas eu não sei o que é. Gabriela, você e muita gente, na verdade, o que acontece? A fitoterapia, ela nada mais é do que a alopatia. Ela vai funcionar na mesma lógica. A diferença é que ela vai ser caracterizada pelo uso de plantas, né, como base, independente da forma farmacêutica que você for usar. E aí pode ser desde o fitoterápico, a planta seca, a planta fresca, enfim, não importa. Né? Ela vai trabalhar na mesma racionalidade. Você vai usar um anti alguma coisa na fitoterapia. Tá? Você não vai usar o princípio da similitude. Então, a fitoterapia é uma terapêutica alopática. Ponto. Porque muita gente fala, porque eu não uso alopatia, eu uso fitoterapia, que fitoterapia é mais natural. Depende. Você está usando alopatia também. Tá? Só a base dos medicamentos. Enquanto... na homeopatia, a gente pode ter tanto origem vegetal, animal, mineral. Né? Na alopatia, você pode estar baseado a partir de fontes naturais ou não, de moléculas que não existem na natureza, que foram totalmente criadas, desenvolvidas nos laboratórios. Mas muito do que é usado na própria alopatia, dos medicamentos sintéticos, vem a partir de modelagem de moléculas encontradas em plantas, ou às vezes em fungos também, algumas, tudo mais. Então, já esclarecendo aí, né, que fitoterapia ela é a alopatia que vai ter como base o uso de substâncias de origem vegetal. Tá? Bom, aí tem uma outra questão também. Eu posso usar qualquer coisa e chamar que é fitoterapia? Qualquer tipo de medicamento que teve origem vegetal
eu posso dizer que eu estou fazendo uso de fitoterápico? Essa é uma outra questão. Se vocês estão vendo a definição aqui de fitoterapia, estão vendo que aqui, ó, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de origem vegetal. Então, se eu tenho uma planta, faço um extrato lá no laboratório, levo, não sei o que, isolo uma substância, tá? E faço um medicamento com essa substância, mesmo que ela seja de origem natural, isolada, isso não é fitoterápico. Tá? Então, muita gente, às vezes, porque se você for pensar assim, ácido acetil salicílico e cafeína são de origem natural, nem por isso Novalgina, como é que chama? Não, aspirina é fitoterapia, porque a aspirina quer dizer, hoje é sintético, ácido acetil salicílico, mas tem associado com cafeína. A cafeína é um produto natural, mas não é fitoterápico, tá? Então, isso também é uma questão para a gente pensar. Sim. Ô, Nina, quando tem o uso da planta inteira, tem a questão da sinergia envolvida, né? Então, aí é isso que eu vou falar agora, porque, na verdade, assim, quando você fala de fitoterapia, quando você fala de plantas medicinais, você está falando de uma coisa, quando você fala de fitoterápico, você está falando de outra, e quando você fala de droga vegetal, você está falando de uma terceira categoria. E cada uma vai ter características diferentes. Né? Na própria questão dos fitoterápicos, você pode trabalhar com frações, né? Frações enriquecidas com curcumina, por exemplo. Né? A gente sabe hoje que a curcumina isolada ela não vai ter a mesma ação que você usar o pó da cúrcuma ou o extrato seco padronizado da cúrcuma, que tem, além da curcumina, que é o principal bioativo, uma série de outras substâncias ali que vão, em conjunto, atuar de maneira sinérgica, que é isso que você falou, Eliana. Então, assim, é muito importante a gente entender isso, e por isso que eu quis trazer, porque a gente às vezes ouve nas mídias assim, porque vou pegar o exemplo da cúrcuma de novo, ou da pimenta do reino, né, que foi o que mais se falou desde março do ano passado, né, por causa do sistema imune. E aí as pessoas acham que o fato de ter uma substância isolada, ou que aquela substância que foi testada isolada, ela vai dar o mesmo resultado que quando você faz o uso da planta inteira. E não é assim que funciona. Tá? O uso de plantas é bastante complexo para a gente simplificar e dizer que a substância isolada da planta tal, se eu usar a planta tal, eu vou ter o mesmo resultado. Né? Cada um é cada um. Nina, aí nesse sentido, a gente pode pensar a questão dos suplementos, quando está um componente isolado, que nem você falou, tipo, pessoal, vou tomar curcumina, ou vou tomar alguma coisa, que é melhor que a pessoa tome a coisa inteira ou não? É muito simplório o que eu estou falando. Não, depende, Mariana, porque assim, depende do que você quer. A caso da curcumina, já tem vários trabalhos publicados mostrando a curcumina com a piperina, né, que é o bioativo da pimenta do reino, como é que elas atuam. A curcumina isolada, a curcumina com a piperina, a curcumina em frações com outras substâncias e a cúrcuma inteira. Então, cada um vai ter um efeito potencializado diferente, tá? Mas assim, suplementação é uma coisa que a gente já viu aqui no Ayurveda que não existe, né? Não deveria existir. Você não deveria fazer suplementação com curcumina isolada. Porque no Ayurveda a lógica você vai incluir a cúrcuma como um alimento, né? No seu dia a dia. E aí, se você for pensar assim, por que você vai usar curcumina isolada? Não é ayurvédico isso. Não faz o menor sentido. Tá? Bom, aí, né, assim, trouxe outros 3 conceitos também que eu acho que são importantes a gente entender, porque isso aqui é a base para, por exemplo, a escolha da quantidade que você vai usar para fazer uma preparação, do tipo de preparação que você vai fazer e do resultado que você pode obter com o uso de uma planta, com o uso da fitoterapia, tá? Então, o que é uma planta medicinal, o que é uma droga vegetal e o que é um fitoterápico. Então, a planta medicinal é aquilo que todo mundo tem em casa. Quando tem um pezinho de hortelã em casa, né, tem uma planta medicinal. E aí, se a gente também trouxer essa racionalidade para o Ayurveda, tudo que a gente come vai ser considerado medicinal também. Né? Então, toda a base da alimentação, ela vai ser... Toda planta que é alimentícia, ela pode ser medicinal, depende da lógica que você está olhando. E o que caracteriza uma planta medicinal? É o fato dela ser a planta fresca.
Se eu secar, aquilo ali não é mais a planta medicinal. Se eu colhi, eu tinha um monte de pitanga na minha casa, pitanga não, mas sei lá, eu tinha um monte de cúrcuma, plantei cúrcuma, agora ela tive que colher, agora eu estou lá com a cúrcuma desidratadinha, guardadinha. Eu não tenho mais a planta medicinal, eu tenho a droga vegetal. A partir do momento que eu faço a colheita ou coleta, né, que eu planto, que eu colho aquilo que eu plantei, ou eu vou na mata e colho alguma coisa e seco, eu vou ter então uma droga vegetal. Então, a droga vegetal é a parte da planta medicinal, a planta medicinal inteira, que vai ter, que é responsável pela propriedade medicinal dela, que é responsável pela ação terapêutica, tá? Então, também tem isso. Não adianta eu tenho uma planta medicinal, a parte que é medicinal, às vezes, não é a planta toda. Então, para eu ter a droga vegetal, eu vou escolher e vou secar só aquela parte que é considerada medicinal. Então, o que a gente costuma ter em casa, né, e que são utilizadas nas preparações caseiras, são plantas medicinais e drogas vegetais. Aquilo que a gente compra lá na lojinha de ervas, nas lojas de produtos naturais, a gente está comprando a droga vegetal. Tá bom? Fitoterápico é um medicamento. Fitoterápico é um produto tecnicamente acabado, embalado, rotulado, com dose, com efeitos adversos descritos em bula. Isso é um medicamento com reprodutibilidade entre lotes. Isso é um medicamento fitoterápico. Então, quando eu faço um xarope de guaco, na minha casa, eu não estou fazendo um fitoterápico. Eu estou fazendo uma preparação caseira com a base de plantas medicinais. Mas isso não é um fitoterápico, porque o chá de guaco que eu faço hoje, e uso a semana, ou uso 15 dias, não vai ser igual, eu não posso garantir que ele é igual ao chá de guaco que eu vou fazer daqui a um mês. Ou o guaco que tem na minha casa não é igual ao guaco que tem na casa da Mariana. Então, pode ser que o meu guaco aqui nem tenha as substâncias responsáveis pela ação expectorante. O meu xarope seja um bom placebo. Compreenderam isso? O Carlos está com uma dúvida. Pode falar, Carlos. Ele perguntou aqui. Eu não sei se ele está podendo falar. Se então é fresco, é medicinal? Não, Nina, só para tirar essa dúvida mesmo, que eu peguei aqui pela metade, eu estava andando, que você comentou sobre ser a folha fresca, ela é uma planta medicinal. E se ela está desidratada, ela é um medicamento, é isso? Não. Se ela está seca, ela é droga vegetal. Droga vegetal. Droga vegetal, tá bom. Fitoterápico é isso que eu falei, é um medicamento tecnicamente acabado, rotulado, tem reprodutibilidade, tem um marcador, segue todos os padrões, todas as exigências de qualquer outro medicamento. Quer dizer, não bem de qualquer outro, mas né, ele não é, aquilo que eu faço na minha casa não é um fitoterápico, é uma preparação caseira, é um remédio caseiro. Inclusive, se você que faz fitoterápico em casa, pode ser. É porque o que você está querendo dizer é que, por exemplo, se planta um guaco lá em casa, aí às vezes está faltando alguma coisa naquela plantação do solo, sei lá o quê. Aí uma fitoterápica, eu tenho a garantia que vai ter tudo do guaco, tudo lá organizadinho do guaco. Isso aí, que é o marcador e o bioativo, no caso, são as cumarinas. Então, quando você compra lá, se vocês tiverem xarope de guaco em casa, comprado, dá uma olhadinha lá que vocês vão ver que está lá. É padronizada, extrato padronizado, tantos por cento de cumarina. Entendi. Porque você sabe que tem a substância que dá a propriedade terapêutica. E que compra em farmácia isso, que está lá escrito os fitoterápicos. Isso aí, compra em farmácia. Seja ela farmácia magistral, farmácia de manipulação ou de laboratórios grandes, não importa, tá? Mas aquilo que você compra lá na Pastoral da Saúde não é fitoterápico, tá, gente? Não é fitoterápico. Então, essas definições que eu trouxe, elas são da legislação que rege, né, no Brasil hoje, o registro de medicamentos fitoterápicos. Então, na verdade, tem várias legislações brasileiras que definem o que são essas três coisas aí, planta medicinal, droga vegetal, fitoterápico, e é muito clara a diferença, tá? Ô, Nina, sabe que essa é uma questão que no Ayurveda sempre me preocupa, assim, até pela formação minha também, né, que eu sou química, porque eles não garantem uma concentração das coisas nos remédios ayurvédicos, né? É uma coisa, assim, muito roots, né? Eu fico aqui quebrando cabeça, às vezes, porque, assim, eu vou medicar uma ghee, né? Porque garantia que eu tenho que aquilo
não está saindo com uma concentração talvez muito fraca, ou então, de repente, até que não está muito forte. Aí tu pergunta para um monte de gente, ninguém quer falar isso, é assim mesmo, sabe? Aí você vai usar um extrato de uma planta que você fez uma decocção. Decocção eu faço com água. Em tese, eu vou passar para água mais aquilo que é hidrofílico, né? Então, assim, pô, mas e a parte que é lipofílica? Né? Que garantia que eu tenho que eu estou levando isso para a GUI? E depois a GUI, por sua vez, vai absorver aquilo que é mais lipídico, né? Assim, então, tu vê, pela decocção, tu levou mais o que tem afinidade com a água. Depois, a GUI pega mais aquilo que tem afinidade com gordura. Então, assim, quando tu vê essas apresentações, o pessoal ensinando a fazer, e que tu começa a fazer essas perguntas mais técnicas, né? O pessoal meio que foge, né? Então, assim, hoje eu penso que se eu for fazer, assim, eu vou tentar pegar, sabe, passar a planta tipo naqueles moedores de caldo de cana, assim, sabe? Tirar o suco da planta para tentar levar mais aquilo que é lipídico, que é hidrofílico, de repente, se for alguma coisa que tem muito óleo essencial, de repente até captar ali, sabe, passar, né, por um condensador, tentar, assim, não perder também aquilo que a gente né, o que se perde por vapor, né, pressão de vapor. Então, assim, é muito, assim, sem um critério. Isso me preocupa bastante. Eu fiquei até pensando, será que a GUI ou o óleo medicado, eles não têm até uma capacidade de solubilidade, entendeu? Máxima, que me dá, de certa forma, uma garantia para que eu não tenha um excesso, sabe? Né? Porque Mas, na verdade, Eliane, a GUI, na verdade, é um veículo ali, né? Ela não vai ser o método extrator. Não extrator, né? Não. Mas depois que eu faço a decocção e que depois eu coloco essa decocção na GUI, que eu evaporo, né, toda a água, os princípios ativos, aquilo que é da planta, vai ficar ali misturadinho com a GUI. Isso aí, olha só, isso dá uma discussão enorme, porque, na verdade... Enorme. Porque o que acontece? Bom, só vou voltar um pouco da tua fala, né? Quando a gente pega alguns fitoterápicos, tá? Comprados de grandes laboratórios na Índia, alguns que a gente deve ter trazido, né? Sim. De grandes laboratórios que são estruturados e tudo, você vai ver que muitos deles já trabalham com extrato seco padronizado. Não trabalha mais com aquela coisa de um monte de... Mesmo que use as plantas, as milhares, né? Porque na farmacopeia ayurvédica são no mínimo 20 plantas em cada formulação, então isso é uma coisa, mas muitos já trabalham com extrato seco padronizado. E isso por quê? Aí tem uma questão puramente comercial também, porque eles sabem que esses medicamentos não vão entrar no mercado fora da Índia. Não entra no Brasil, não entra nos Estados Unidos, não entra em nenhum outro mercado se você não tiver um marcador ali. Então, hoje, existe um movimento do próprio Ministério Ayush de trabalhar junto com as indústrias grandes, os grandes laboratórios lá, de trazer essa regulamentação para mais próximo do que é nos outros lugares do mundo. Tá? Isso é um lado, não vamos discutir isso. O outro aspecto é o aspecto de como é que a própria farmacopeia ayurvédica indiana ela lida com isso. Porque as formas de preparo são completamente diferentes das formas de preparo que a gente tem aqui. Mas isso está ok também, porque se você pegar a medicina tradicional chinesa, também existem formas de preparo que são completamente fora da caixinha da vida ocidental. Tá? A gente sabe que, por exemplo, quando a gente fala de decocção no Ayurveda, a gente está falando de ferver até reduzir a metade, a 1/4. Isso não existe nas decocções aqui. Se você pegar a definição de decocção da farmacopeia brasileira, não existe isso. Então, além de você fazer uma decocção, de você ferver a planta, extrair pelo calor na água, o solvente é a água e o calor é o extrator, a gente tem o que se chama de moldar as moléculas pelo calor. Então, você tem uma série de reações que precisam acontecer, uma série de transformações promovidas pelo calor, e que essas transformações é que vão dar as propriedades medicinais daquele produto lá, daquela preparação caseira, daquele fitoterápico. Tá? Isso já tem hoje, já na medicina tradicional chinesa, tem vários medicamentos que são estudados já sob essa ótica. O que é importante a gente entender? Né? Eu não vou entrar na questão técnica, tá, Eliane? A gente pode depois até conversar sobre isso. Realmente a lógica é diferente. Então, de novo, vou usar o exemplo do xarope de guaco. Se você tem uma preparação
o xarope de guaco, como é feito aqui, você pode fazer extração a frio ou fazer uma decocção e depois colocar o açúcar, fazer toda a base, né? A preparação caseira. Eu não posso fazer o xarope de guaco como eu faço a decocção na Índia. Não posso. Porque eu vou ferver aquele negócio e reduzir até a metade, até um quarto. Até a metade, um quarto, enfim. Quando eu faço isso, eu estou mudando as características das moléculas que estão ali. Então, se eu quero fazer o xarope de guaco, o guaco pode ser ayurvédico? Pode. Na verdade, se a gente lembrar, o que a gente sempre ouviu é as plantas que crescem na sua região são boas para você. Então, no Brasil, a gente tem que usar as plantas que tem no Brasil, né? Só que a gente não pode usar as plantas que a gente tem, como o guaco, né? Que a gente sabe que realmente expectorante, que são as cumarinas, as responsáveis. Se eu aquecer, eu destruo as cumarinas, eu vou mudar essas moléculas que estão ali. E aí a propriedade que eu vou ter desse xarope não vai ser a mesma que eu vou ter fazendo como a minha avó fazia. Se eu for fazer como a vovó indiana faz, o xarope da vovó do Brasil não é o mesmo. Entendeu a diferença? Então, assim, tem uma série de coisas que eu acho que a gente precisa pensar que são muito importantes e que não dá para a gente querer fazer sempre uma transposição dos conhecimentos. A gente precisa entender que plantas que são estudadas pela fitoterapia ocidental, contemporânea, elas precisam ser preparadas como se prepara aqui. As que são preparadas, que são estudadas na Índia, que são há milhares de anos usadas na medicina ayurvédica ou na tradicional chinesa, têm que ser preparadas como se prepara lá. Porque são essas as formas que elas foram testadas ao longo dos anos. Seja testes empíricos, né, ou você mesmo, a população usando há milhares de anos, ou testes em laboratório. Beleza? Okay. É uma coisa que os professores lá na Índia, não sei se dessa vez agora eles falaram muito, mas eu lembro da outra vez que eles falaram muito sobre isso, né? Que a gente às vezes queria fazer a correlação, né? E ficar comparando uma coisa com a outra. Eles falaram, não, vocês têm que pegar toda a farmacopéia que vocês têm lá no Brasil, que é outro tipo de solo, é outro clima, estudar isso. Né? Não adianta vocês ficarem, né? E aí ver as propriedades, né? Que a gente estuda na fitoterapia do Ayurveda, né? Vipaka, né? Víria, tudo. E a gente entender como funcionam as nossas plantas aqui, né? E não ficar tentando copiar ou tentando fazer a correlação, porque é outro tipo de... Né? É outra racionalidade. Mas a gente, né, tem que fazer o estudo daqui. Isso aí, entendeu? E principalmente, assim, eu acho que eu até trouxe aqui rapidinho. Esse aqui é um outro aspecto. Eu vou pular ele, depois eu volto. Cadê? Esse aqui. Essa questão da preparação. Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu comecei a estudar, porque eu falei, caramba, essa história da decocção, do negócio ferver, e reduzir, eu falei, meu Deus, isso é uma loucura, tá destruindo tudo que tem nessa decocção, não sei o quê. Aí eu comecei a estudar e eu vi isso, falei, caramba, mas existe esse processo de transformação por calor, né? Só que o que eu tenho numa decocção que eu faço, como a gente sabe, ferveu a planta na água, né? E aí esperou esfriar e usou, não é a mesma coisa de ferver a planta na água até aquilo reduzir a um quarto. É muito mais tempo fervendo. Então, não dá para a gente fazer essa associação, não dá para a gente dizer que a quata é a mesma coisa que decocção. Porque quata vai ser sempre a decocção com redução de volume. E a decocção aqui é ferver a planta. Você vai usar para partes mais duras, por isso que você tem que ferver. Então, cascas, frutos, as folhas mais rígidas, você vai fazer uma decocção, né? E beleza. Agora lá, você faz quata com qualquer coisa. Já começa por aí, né? Pode ser duro, mole, tanto faz. Tá? Essas aí são as 4 preparações assim, básicas que a gente tem, vamos dizer, toda a base, né, da farmacotécnica no Brasil é isso, infusão, ou de medicamento caseiro, né, de remédio caseiro. Infusão, que eu acho que todo mundo sabe que é o abafado, né? Você ferver a água e verter a água sobre a planta. Então, a gente usa muito para plantas que têm óleos essenciais, para você não perder os voláteis. Ou mesmo quando a gente faz a infusão, né, de voláteis, de plantas que têm óleos essenciais, por que a gente abafa? Por que a gente tampa? Por que no Nordeste a gente chama de abafado isso? Vocês têm ideia? Porque o certo é se a gente põe lá a plantinha, a folhinha de hortelã, joga água quente em cima e tampa. É para não perder o princípio ativo, justamente, né? Porque ele é arrastado pelo vapor, né? Aí, eles vão sair no vapor. Quando você tampa, eles vão condensar ali naquela tampinha e voltar. Se você deixa aquilo aberto, ele vai. Uma parte vai ficar, óbvio, né?
mas você perde uma parte dos voláteis. Então, por isso que a gente tem que fazer a infusão e tampar, né? Para ela condensar ali e voltar para o chá que você vai tomar. Né? E aquele condensadinho ali que fica por dentro ainda vira de volta, assim, no copo, sabe? Isso aí, isso mesmo. Nina, a Claide tem uma pergunta, só não estava querendo avançar muito, porque talvez seja alguma coisa para trás. Quer perguntar, Claide? Só um adendo. Tá muito boa, né, a explanação, só para Eliane. Eliane, existe uma literatura especializada dentro do Ayurveda, são os livros chamados de Nigantos. Eles descrevem o passo a passo das preparações, a quantidade, a época do ano que tem que ser colhida, a hora do dia que a planta tem que ser colhida. Uhum. Então, existe sim preparações em que você usa água, outras que você usa o óleo para extrair, né? Claro que não é nesses termos, né? Mas existe sim, existe tudo bem certinho. É que até onde a gente tem visto, porque os cursos são de pouco tempo, né? Não é possível entrar nesses detalhes. Mas mais à frente, né? Você vai poder ver isso. Mas tudo é bem certinho, não é assim uma coisa, põe um tanto disso, um tanto daquilo, não. Mas tem uma questão que é muito importante, assim, tem os Nigantos, na verdade a gente tem 3 livros principais, eu tenho alguns aqui, depois, Eliane, se você quiser eu te mando, eu comprei até pela internet, acho que uma vez eu te falei qual era aquele Vedic Books. Só que assim, uma coisa que é muito importante é ter a consciência de que não dá para fazer transposição, o que está nos Nigantos, está nos Nigantos, ok. Perfeito, não dá para você ensinar para outra pessoa fazer uma coisa com a lógica, a racionalidade ocidental, achando que você vai ter o mesmo resultado da oriental e vice-versa. Então, é isso que eu queria deixar muito claro aqui, assim, essa ideia de que eu vou fazer um chá. Não vou, tá? Não dá para fazer essas substituições, não só de preparação, como do que eu vou falar agora, que eu passei, que é a questão da substituição das plantas. Aí, acho que isso aqui, né, maceração a frio, a gente tem mais ou menos a mesma coisa, né? O Ayurveda são 5, né, preparações básicas, que são a base de todas as outras preparações. Então, as pastas, as calcas, as suarasas, que são os sumos, que foi o que a Eliane, a rima, que é a infusão a frio, né? O rima ou chita, e fanta, que seria a infusão a quente, que seria a nossa infusão aqui. Né? Então, são 5. Aqui no Brasil, a gente poderia dizer que são 4, que são as tinturas. A gente tem os aristas, né? Que são os vinhos fermentados, enfim. Mas as tinturas são base para... A maior parte do que a gente tem aqui é a base de tinturas, né? Produzida à base de tinturas. Aí, deixa eu deixar uma outra coisa que eu queria também trazer, que foi uma provocação. Assim. Eu queria que, dessas 4 fotos aí, eu queria que vocês me dissessem quem é boldo. Quem que é o quê? Boldo? Boldo. Senhor. Esquerda de boldo a esquerda inferior, parece, né? A esquerda inferior, exatamente. Inferior é isso aqui? Não é só falando. Isso aí. O inferior da direita. Esse é o boldo. Eu só sei coqueiro. Todos são. Uma alfazema, outra são. Todos são. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Alfazema? Alfazema. Isso aqui, ó. Esse daí parece... Esse é da fazenda. Vagem. Parece vagem. Bom, não, mas... Então, olha só. Todos. O nome de boldo, gente. A bolda é esse porque tem um miudinho também. É esse, eu acho, esse daí. Esse aí. Então, boldo é igual Maria. Tem um monte, né? Não sei se tem alguma Maria. É igual Maria. Se você não botar sobrenome, você não sabe de qual Maria você está falando. Então, todo mundo aqui é boldo. Todos os 4. Tem 2 que são iguais, são mesmo. A Claide acertou. Só que o que acontece? Esse aqui é aquele boldo que chamam de boldo de quintal, boldo baiano, tapete de Oxalá, boldo de folha larga, que mais? Boldo do Brasil, né? Esse é um boldo. Esse aqui é um boldo que apareceu, deve ter uns 15 anos, mais ou menos, no Brasil, 20, talvez, que é o boldo gambá, boldo cachaceiro, boldo miúdo, boldo rasteiro, tá? E esse aqui,
E ninguém nunca vai ver, só se for no Chile, porque é o boldo do Chile. Esse é o pé de uma folha fresca, é um ramo florido de boldo do Chile. Boldo do Chile não existe no Brasil, pé de boldo do Chile, tá? Isso eu afirmo para vocês com certeza. Não existe nenhum herbário no Brasil que tenha registro de coleta de boldo do Chile no Brasil. Se não existe registro em herbário, é porque essa planta não ocorre no Brasil, tá? Então, esse é o boldo do Chile, que só chama boldo do Chile mesmo, né? O pessoal até chama de boldo. Mas que gostam de dizer que esse é o boldo do Chile, esse é o boldo do Chile. Não. No Brasil, a gente só vai encontrar o boldo do Chile assim, ó, folha seca. Você não vai encontrar boldo do Chile de folha fresca, porque não bem tem. caro. E bem caro, já fui ver. Todos são importados, na verdade. Todo boldo do Chile é importado, tá? Não tem aqui. Então, quando eu falo assim, vou fazer um chá de boldo, eu posso fazer um chá com 3 plantas, no mínimo 3 plantas, porque ainda tem uma quarta planta que chamam de boldo, que é o alumã. Eu não lembro o nome que dão aqui. Mas é um outro que tem um lugar que chamam de boldo também, tá? Então, quando a gente fala assim, eu vou fazer um chá de boldo. Quem? Boldo quem? Tá? Eu vou fazer um chá de erva cidreira, de cidreira. Cidreira também é um bom exemplo, né? Eu posso pensar numa cidreira mariana em outro, o pessoal que está no sul vai pensar em outra cidreira. E então, cada uma vai ter um efeito diferente, Nina? Você quer dizer isso? É exatamente nesse ponto que eu quero chegar. Então, primeiro, eu não posso, por nome popular, me ater a que aquela planta é a planta que eu estou procurando, que tem as propriedades terapêuticas que eu estou buscando. No caso dos boldos, esse aqui, que é o boldo nacional, e o boldo do Chile, eles têm propriedades realmente muito semelhantes. Então, eles têm metabólitos que são muito semelhantes, têm propriedades que podem ser utilizadas como... Um pode ser usado como substituto do outro. Ok, tá? Mas o boldo que tem primeiro estudado era esse boldo aqui, o boldo nacional também. E aí, quando apareceu esse bendito desse boldinho aqui que o povo começou a usar, o boldo fedido, que chamam também, na verdade, os primeiros resultados de estudos com ele mostraram que ele era tóxico. Então, esse boldo aqui, que é o boldo miúdo, ele é uma outra espécie, tá? E ele, a princípio, é um boldo que é mais tóxico do que os outros dois, porque os outros dois, também usados em excesso, podem ser tóxicos. Tá? O boldo, ele não é, na verdade, nenhuma planta medicinal, ela é isenta de efeitos colaterais, de reações adversas. Ela pode ter menos, mas ela pode também causar problemas. Então, o uso do boldo em quantidades acima do normal, né, o uso contínuo também, o boldo não deve ser usado de maneira contínua. Eu não posso tomar chá de boldo todo dia. Tem que usar de 7 a 10 dias e parar. Não pode fazer o uso contínuo, principalmente o boldo do Chile, que é o que tem mais estudos. Então, quando vocês forem procurar uma planta, não pensem nisso. Assim, o nome popular pode te levar a pessoas completamente diferentes. Se eu gritar Maria na rua, podem 30 pessoas diferentes olharem e não ser a Maria que eu estou chamando. Então, isso vale para todas as plantas. Tem uns sites de identificação de botânica, depois eu até posso passar alguns. Tem um aplicativo de celular, mas ele é mais para quando o material tem flor. E as plantas medicinais não costumam ter muitas flores, assim, sempre. Então, isso dificulta um pouco na identificação, tá? Mas atentem a essa questão dos nomes populares, tá? Não vou entrar na questão dos nomes científicos, é outra conversa. Nina, oi? Essa coisa de não tomar assim por muito tempo, né? Isso é meio que geral, né? Assim, acho que cada planta tem um tempo, assim, mas eu acho que nenhuma planta, nenhuma né? Nenhuma dessas substâncias, elas devem ser tomadas por muito tempo, né? Mais do que, sei lá, quanto tempo em geral, assim. Depende, Paula. Aquelas que são usadas como alimento, se você usar nas doses de alimentos, né, gengibre, por exemplo, normalmente não vão te dar problemas. Aí o próprio gengibre é uma planta que você não pode ficar usando chá de gengibre se você tiver cálculo biliar, se você tiver pressão alta. Então, você tem como medicinal. Como alimento, você vai comer numa dose muito pequena, enfim, vai interagir com o próprio alimento, tudo mais. Então, depende, mas a ideia é essa aí. Chá não é água.
Então, você não vai ficar tomando chá todo dia, entendeu? Continuamente. As plantas, né? Isso aí. O Deve quebra-pedra, por exemplo, você também não deve tomar por mais de 30 dias. Você não deve tomar. Se você tomar por mais de 30 dias, você pode entendeu? Então, aí depende, de planta para planta. E aí, foi exatamente por isso que eu não quis trazer. Eu até tenho umas plantinhas que eu trouxe aqui no final para falar delas, mas como cada planta tem a sua particularidade, eu achei que era importante nessa conversa aqui trazer esses esclarecimentos, de que a gente não pode generalizar as coisas para as plantas. A gente precisa conhecer quem é a planta. Como a gente vai obter, a maior parte das vezes, a planta seca, a droga vegetal, procurar um fornecedor de qualidade, não comprar de qualquer lugar, entendeu? Aí até pegando um pouco do que a Eliane falou, se eu comprar um boldo do Chile, que foi seco a moda boi, entendeu? E armazenado a moda sei lá o quê, e eu comprar, quando chegar na minha mão, aquela droga vegetal não tem mais qualidade. Então eu vou fazer um chá que não vai ter resultado, ou pode ter até uma contaminação por algum fungo, que pode até me dar algum problema, tá? Então, procurar sempre um fornecedor idôneo. Por que às vezes é mais caro você comprar de um todo embalado, né, que tem lá o CNPJ do laboratório, do laboratório não, da indústria que secou, entendeu? Porque a gente sabe que tem qualidade. Ou comprar de quem você conhece. Né? Você pode comprar se você conhece algum produtor, né? Conhecer uma feiticeira de confiança, né? Porque também não sei se todo mundo... Isso aí, que seca, ela sabe que colheu a planta na hora certa, que secou de maneira adequada, que armazenou direitinho, entendeu? Sabe que aquela planta é boa, né? Agora, você comprar aí, fora as questões das adulterações, né? Aqui no Rio, a gente tem muito problema com a espinheira santa. A espinheira santa, que é uma planta excelente para quem tem problemas gástricos, gastrite e úlcera gástrica, né? E assim, hoje, se você for comprar nos mercados, nas feiras, ela fresca, ou nos mercados, né, populares, mercado de Madureira, que tem uma tradição de vender plantas medicinais, você não vai comprar a espinheira santa verdadeira. Você não vai comprar. Tá? A chance de você comprar é mínima. E aí você não conhece. Você vai comprar, eles vendem uma planta que é super parecida, que a diferença dela é um detalhezinho na margem da folha, que você olha e fala, quem conhece fala, não é. Tamanho, tem umas características, mas de cara, assim, você fica... E vai tomar uma planta que também pode ter efeitos tóxicos. Isso que ainda é mais curioso, que muitas vezes os substitutos são tóxicos, tá? Então, hepacotóxicos, né, a longo prazo e tudo mais. Então, eu tenho uma pergunta, pode ser? Pode, não sei quem é, não estou vendo. Ludivine, aqui. Oi. Oi. Olha só, eu tenho aqui umas plantinhas aqui em casa, e eu tenho exatamente esse boldo que você falou, que era mais tóxico. Só que eu uso, assim, um chá de vez em quando. Quer dizer que esse daí é muito tóxico? Me conte isso. Não use. Se você tem a possibilidade de ter esse boldo aqui em casa, use ele. Porque esse boldo aqui, os primeiros estudos, eles só falavam dos efeitos tóxicos. Agora tem outros estudos que estão começando a entender o que tem aí, mas ele é mais tóxico do que os outros. Entendi. A outra coisa que você ele falou... Ele é um ótimo ornamental, uma planta linda, fica linda. Eu tenho espanta-gato, que vai fazer cocô no seu quintal. Eu plantei aqui em casa por isso. Mas eu plantei por ser medicinal, porque eu tenho assim, hortelã, capim-santo, erva-cidreira, entendeu? Então, não é. Muito bem, obrigada. E eu faço uso muito de tintura de espinheira divina composta, que antes era do laboratório Klein, né, um alemão, e que agora o laboratório Klein, eu acho que foi vendido pelo Vidora, não é isso? Foi vendido. Esse daí continua sendo tudo bem, não é isso? Então, aí entra o que eu falei lá no início, do isso que você está comprando é um fitoterápico. Ok. Esse vem de uma padronização. O cara que compra lá do fornecedor, ele é obrigado, quando entra no laboratório, ele tem que ter o laudo botânico da planta. Entendeu? Se ele já compra a tintura,
ele tem que ter, a tintura tem que vir com o laudo, ele tem o controle do que tem ali dentro. Então, esse você pode usar tranquilamente. Agora, se você começar, vamos supor que você descubra que perto da sua casa tem uma farmácia comunitária que está vendendo tintura de espinheira, como você chamou? Não foi espinheira santa, foi? Espinheira divina composta, porque tem espinheira santa e tem espinheira divina composta, que depois eu queria, que aqui eu estou vendo que chama de espinheira divina composta, porque contém Maitenus ilicifolia e Jateorrhiza palmata. Então, Maitenus ilicifolia é espinheira santa. Uhum. E essa Jateor com H, Isa palmata. Não faço ideia do que é. Mas não. Aí que chamam de espinheira composta. Espinheira divina é o composta, nome essa daqui. Composta porque tem outra planta. Ah, entendi. Tá? Por isso que é chamada de composta. Mas a Maitenus ilicifolia é espinheira santa. Ponto. Ok. Obrigada. A Cristina tem uma pergunta, Nina. Pode ela está tomando chá de passiflora todo dia, ela tem tomado no último mês. Você pode tomar todo dia. Não, passiflora, não, até onde eu sei, não tem efeito colateral, não tem esse problema, não. Tá? Até onde eu sei, passiflora. Depois eu posso até dar uma consultada, mas, se eu não me engano, é uma das poucas plantas que você pode fazer assim, uso não é contínuo, né? Mas você pode fazer um uso mais regular. Nada você pode fazer uso contínuo. Você não vai ficar tomando medicamento bom. Muito bem, isso aqui você está falando. Uma vez eu bati na UTI, fiquei por 2 semanas. Eu tive uma microhemorragia cerebral e ninguém descobriu. Depois, quando eu saí, e o próprio corpo reabsorveu. Depois, quando eu saí, não foi AVC, não foi nada disso. Depois, quando eu saí, numa anamnese mais apurada, aí verificou que eu estava tomando ginkgo biloba. Ah, pois é, a ginkgo biloba vai causar hemorragias. Na verdade, causa vasodilatação. As pessoas tomam ginkgo. Hoje é um dos medicamentos prescritos, nos poucos prescritos pelos médicos, né? Paula deve saber disso aí. Mas é um dos poucos prescritos pelo médico. Mas eu já vi prescrição, inclusive, junto com anticoagulante. Olha que bomba, né? Porque a ginkgo, ela vai promover a circulação. Ela vai causar vasodilatação e promover a circulação periférica. E aí, se você associa isso com AS, por exemplo, com o mais comum, ou com uma varfarina, um anticoagulante qualquer, a chance de você ter um problema é enorme. Tá? Mas ginkgo biloba não é. As pessoas tomam porque melhora a memória. Né? Ginkgo biloba é bom para a memória. A memória, na verdade, não muda nada. O que vai mudar é a oxigenação cerebral. Entendeu? Realmente é um exemplo de que você não deve sair tomando porque é natural, não faz mal. Tá? Exatamente. Obrigada. Bom, então, assim, vocês querem fazer mais alguma pergunta em relação a essa parte do... que eu brinco que eu cheguei assim, tipo, não pode fazer isso, não pode aquilo, não sei o quê, não é assim. Mas é porque eu acho que as pessoas realmente têm uma romantização em torno do uso de plantas. Né? Que eu posso fazer uso, que eu posso ir na lojinha de produtos naturais e comprar aqueles negócios que vende em cápsula lá, que aquilo nem fitoterápico nem droga vegetal aquilo ali é prisão da Anvisa, entendeu? Aquilo não deveria ser comercializado, não tem padrão de qualidade nenhum. Então, assim, se você quer comprar alguma coisa, compra a droga seca, né? Compra a droga seca de um fornecedor de qualidade, né? Se você não pode ter as plantas na sua casa, a gente não vai ter todas as plantas na casa da gente. As plantas não dão o ano inteiro, tem plantas que não crescem no Brasil. Então, a gente vai usar muito da droga vegetal, procura uma droga vegetal de qualidade. Dependendo do que você for fazer uso o fitoterápico, né? Melhor, né? A gente tem que também tirar esse estigma de que porque vende no laboratório, indústria farmacêutica é um monstro, mas tem também um lado que é necessário, que é bom. Então, fazer essa análise fria, né? E nunca jamais pensar que o que você está fazendo uso não é isento de efeito adverso. Não existe. Viver causa efeito adverso. Viver produz moléculas reativas de oxigênio que fazem um monte de zoeira na gente, entendeu? Então, nada na vida não tem um outro lado. E é porque é planta que não vai ter, tá? Então, acho que esse era o recado assim, que eu queria passar nesse início. E aí, eu separei algumas plantinhas assim que eu acho que dá para a gente ter em casa.
como a gente tem aqui nesse grupo pessoas que são de regiões muito diferentes do Brasil, né? Climas e realidades de espaço, de tempo, de tudo, muito diferentes, eu acabei escolhendo 4 plantas só, que são 4 plantas que cada uma tem uma característica botânica diferente e que a ideia é que vocês possam tentar fazer depois uma analogia, assim, essa planta que tem essa característica, outra que vai ter essa característica vai precisar das mesmas condições. Então, eu fiz uma seleçãozinha assim, tá? E aí, enfim, depois eu posso dizer livros que vocês podem ler. A Moema está confusa sobre a diferença de infusão e decocção, pedindo para você repetir, Nina. Moema, decocção é ferver a planta junto com a água, tá? Só que aí a diferença da decocção no Brasil e da decocção na Índia é que aqui no Brasil você vai ferver por 5 minutos, 10 minutos no máximo. Na Índia você vai ferver até reduzir o volume. Então você vai ferver, lembra lá da aula, né? Por horas, tá? E a infusão é você ferver a água e colocar a água fervida, a água quente, sobre a planta. Então você vai botar lá a plantinha que você vai fazer o chá num copo, vai ferver a água na chaleira e vai jogar água quente ali em cima, abafar e esperar para fazer o uso. Ficou claro? Nina, aproveitando essa pergunta, não tem uns que dizem que a água é fervente, que não é fervida? É tipo, vai ferver e aí tipo assim, né? Não tem isso, Nina. Deve ser 93 graus, né? Tipo não, assim, mas antes de... Mas a água não ferve a 93 graus, né, gente? É fervente, aí quando começa as bolotinhas... Ai, gente, que ela já está quase 100. Então, de 100 ela não vai passar. Então, tipo, não faz... Isso é papo. Tá. Fervente é papo. Tá bom. É papo, porque isso, ela só vai começar, ela só vai ferver quando ela atingir 100 graus. A água, lembra disso, né? Vocês lembram dessa história? A água ferve a 100 graus. Então, se a 95 ela vai ferver? Não. A 96 ela vai ferver? Não. Quando é que ela vai ferver? Quando ela tiver 99,8. Aí ela vai... fervente é esquisito, né? Tipo, deixa ferver. Eu me lembro que eu tinha um professor de química que dizia isso, tipo, deixa eu começar a ferver, deixa ferver mais um pouquinho. Ele, gente, não existe, chegou a 100 graus, não tem ferver mais um pouquinho, né? Tipo assim, ele dizia isso. Exatamente, tá? Então, essa história, isso falando do café também. Tem uma parada que quando você ferve muito, na verdade, vai alterar o sabor. Por isso que pro café, não estou falando café, porque, né, quem gosta de café, você não vai ferver muito a água, mas... É outra história, nada a ver com propriedade medicinal, com extração, com nada, tá? Beleza? Mais alguma coisa aí, Mariana, no chat, você que está administrando? Não, só para te dizer que são 9h18, para ver o que é que você aproveita aí. Então, vou falar aqui agora das plantinhas que eu selecionei. Então, vamos lá. Ih, cadê? Peraí, que esse negócio fica em cima aqui. Bom, aí isso aqui, eu até trouxe uma musiquinha do Pôr do Sol, não sei se vocês conhecem, que fala assim... Como a flor de água, luz e calor, o amor precisa para viver de emoção e de alegria, e tem que regar todo dia. Desculpem a minha péssima música, mas... Porque essa música fala tudo que é o básico, que a gente precisa na vida, as plantinhas e a gente, né? Então, é isso. O que as plantas precisam? Sol, água e nutrientes. Os nutrientes vão estar na terra, então tem uma boa terra, um bom solo, água sempre e sol também, que cada um de nós precisa em proporções diferentes, né? Então, se a gente pegar aí um pouco da astrologia, os arianos vão precisar de um pouco menos de grude, de amor, os cancerianos precisam de muito, né? Aí tem plantinhas que precisam de muito sol, de pouca água, é a mesma coisa. Somos todos seres vivos iguais e cada um de nós precisa de quantidades variadas do essencial. Tá? Então, sol. Aí, para vocês, quando forem escolher os lugares que vocês vão botar as plantas de vocês em casa, primeira observação que vocês vão fazer é se bate sol, porque precisa de sol, tá? Mesmo que seja pouco sol, mas sempre vai precisar de um pouco de sol. Então, não pode ser um lugar que nunca pega sol, mesmo que sol indireto. E as plantas, geralmente, essas plantas medicinais, assim, elas geralmente precisam de algumas horas de sol, diferente das orquídeas e das violetas que ficam na estufa sem sol direto. As plantas medicinais, elas geralmente precisam de algumas horas de sol. Então, onde bate o sol, que horas o sol bate e por quanto tempo ele bate. Então, essas 3 perguntas são, assim, fundamentais para você escolher o lugar que você vai colocar as suas plantas. O resto todo é gerenciável. Água. Se você tem quintal na sua casa, você pode plantar na terra, vai pegar chuva, né? Às vezes você planta embaixo do telheiro, não tem chuva. Com que frequência essa planta precisa ser regada?
Aí a gente vai ver um pouco aqui. Tem irrigação, vou ter que regar todo dia, o que eu posso fazer, não posso esquecer, isso tudo, né, também. Eu não sou a menina do dedo verde, tá? Eu mato planta pra caramba, já matei até cactos, né? Nessa quarentena eu consegui melhorar isso. Eu sou uma bióloga que trabalha com gente, né? Com plantas, mas com gente. Então, eu matei muita planta na minha vida já. Nutrientes, que tipo de solo, mas aí elas não costumam ser muito exigentes, as plantas medicinais. Pelo contrário, às vezes você dá muita coisa para ela, ela fica ruim. A carqueja é um exemplo. A carqueja cresce no barranco, você põe ela no quintal, numa terrinha toda adubada, ela fica feia, entendeu? Ela é safada. Adubar com que frequência, isso aí vocês vão ver. Isso não vou nem entrar muito em detalhe, porque em qualquer manual aí na internet vocês acham. E a questão do uso de orgânico, de nutrientes orgânicos. Usar NPK não é orgânico, que é nitrogênio, fósforo e potássio. Você compra em qualquer hortozinho, até no mercado. É o fertilizante mais comum que você tem, você pode usar. O que não dá para usar é herbicida, né? Essas coisas brabas, assim. Então, não precisa necessariamente ser orgânico, mas não pode usar nenhum tipo de herbicida, pesticida, né? Nada que vá fazer mal para a sua saúde. Então, se você tiver alguma praga, que às vezes acontece, se a planta estiver em desarmonia com o lugar que ela está, recebendo muita água ou pouco sol, ou com alguma deficiência de nutriente, aí é nesse momento em que as pragas costumam se instalar, né? Assim como a gente, se a gente não está se cuidando, as doenças vêm. Então, nas plantas é a mesma coisa. Então, você tem que procurar a origem, por que está acontecendo aquilo, mudar, tá? E aí você pode usar algum fumo de rolo, alguma coisa, tem várias, depende do tipo de praga, mas aí sim você usar a lógica do orgânico, né? Mas se a gente for pensar até na lógica do agroecológico, se você tem um canteiro, que o vaso é mais difícil, mas se você tem um canteiro e você deixa as plantas crescendo lá sozinhas, vamos dizer assim, né? E deixa crescer daninha, algumas daninhas no meio, você não vai ter problema com pragas. O meu canteiro aqui é uma zona, quem olha assim fala é uma zona, entendeu? Porque nem tenho muita coisa, mas além do que eu tenho intencionalmente, eu falo para a moça que vem cortar as coisas aqui em casa, falo, não limpa meu canteiro não, porque as outras plantinhas estão lá justamente para a formiga não comer o meu manjericão, a minha erva cidreira, tudo mais, tá? Então esse é o raciocínio também básico, tá? Bom, aí vamos lá, eu escolhi 4 plantas. Cúrcuma, né? Não preciso nem dizer por quê, porque a cúrcuma, né? Cúrcuma é vida. Então, a cúrcuma, e a gente acha que não dá para ter cúrcuma em casa. Mesmo quem mora em apartamento, dá para ter cúrcuma, gente. Você pode plantar cúrcuma em vaso, tá? É só você usar um vaso mais profundo, mas você pode plantar ela em vaso. A cúrcuma é uma planta que a gente fala que ela tem um ciclo anual, então você vai colher, vai ter que plantar de novo, ela não é uma planta que você vai ter para sempre na sua casa. Ela, aqui, né, nas condições que a gente vive, ela pode ser plantada o ano todo, e você, quando comprar a cúrcumazinha, os rizomas, né, que são rizoma é um caule subterrâneo, isso aqui não é uma raiz, não, é um caule subterrâneo. Se você deixar lá de bobeira, você vê que ela começa a aparecer uns olhinhos, umas geminhas aqui. Então, são esses pedacinhos, você pode segmentar o rizoma em pedacinhos de 2 centímetros e botar na terra, né? Um vaso, então, profundo, se você for plantar em vaso. O solo não pode ser um solo encharcado, você não pode usar assim, se for plantar em vaso, pode usar substrato. Compra aqueles substratos de hortaliça que vende também, flora, essas coisas, excelente, vai ajudar pra caramba, já vem com nutrientes, super equilibrado. Se você for plantar com o que você vai pegar em casa, pode fazer uma mistura de barro, areia ou aquela terra vegetal e esterco. Se você não tiver esterco curtido, de boi, de galinha não, você pode usar aí um NPK, um outro fertilizante qualquer, na proporção, nesse caso aí, de 2:1. Mas isso também, gente, eu botei aqui, mas você pode testar com a sua planta, tá? O solo, outra coisa aqui, o solo tem que ser drenado. Como isso aqui é um rizoma, um caule, se ele ficar encharcado, ele vai apodrecer. Então, você tem que ter uma boa drenagem para você poder fazer essa... Uma boa drenagem é o quê? Furos no vaso? Não. O solo, você pode ter milhões de furos, Mariana, mas se você põe um barrão ou uma argila, sabe aquele solo argiloso? A água desce. Então, a água... Que desça, né? Desça, isso aí. Por isso que a gente põe a terra vegetal, entendeu? Para permitir que fique encharcado.
tá? Tá. A forma de arrumar o vaso, eu nem botei aqui, gente, porque isso tem tudo na internet, tá? Tipo assim, pode botar bidim, que é aquela manta, põe pedrinha embaixo, depois você põe o solo. Isso aí fica a critério de cada um. Pode não fazer nada disso. A única coisa assim que eu digo a gente hoje bota muita pedrinha em cima do vaso, né, para ficar bonitinho. Mas olha que lógica louca, a pedra fica embaixo. Você põe a pedra em cima, você ajuda a compactar o solo. Então, fica bonitinho, mas não é bacana. Se você quer cobrir o vaso com alguma coisa, usa aquela casca de pinho, coisa leve, argila expandida, mas nada de botar coisa pesada, tá? Em cima do solo, não. Ótima dica. Eu enfeitei um vaso com concha de mar. Olha que doideira, tipo, cobrindo. E aí tem a questão da salinidade também, né? Tudo bem que você deve ter lavado e tudo, mas cuidado. Tá? O ideal é deixar o solo lá, você bota umas folhinhas, pensar na lógica da floresta, né? O que a floresta tem? Cobertura de folhas, que é leve, ajuda a nutrir o solo, né? Aquilo vai virar matéria orgânica, então é olhar para a natureza e reproduzir isso no seu vaso. Tá? Precisa de solo. É bom colocar, né, alguma coisa para proteger o solo para não evaporar tanto ou não tem nada a ver? Se você está com um vaso dentro de casa, não precisa, Paula. Se você vai fazer um canteirão, aí no início é bom. Quando você faz os bebezinhos, você planta lá as curcuminhas, aí você põe uma palha seca e é bom cobrir o solo, sim. Folha de bananeira também, o pessoal usa muito, né? A bananeira picadinha usa. Legal. Se for canteiro, né? Tem umas bolinhas porosas, parecendo de aparência de pedra, mas ela é bem levinha, porosa. Argila expandida. Isso aí. Isso aí. É levinha. E quando for plantar a cúrcuma, não enterra ela muito lá dentro, não, entendeu? Põe assim uns 5 centímetros só para baixo do solo, porque ela vai precisar da luz para o brotinho ser ativado lá, tá? Então não pode enfiar ela lá no fundão da terra, não. Tem plantas que precisam de luz para crescer, para brotar, germinar, e tem plantas que precisam de escuro para brotar e germinar. A maioria precisa de luz. Tá? Bom, sol, tem que ter sol. Tá? É uma planta de sol pleno que a gente fala, então ela tem que pegar sol algumas horas do dia. E a cúrcuma você tem que regar sempre, não pode deixar secar, não. Não pode encharcar, mas tem que estar sempre regando. E aí a colheita é que demora um pouquinho, mas é claro, né? Porque você vai colher justamente a parte subterrânea. Então, aí depende se é canteiro ou se é vaso, mas em torno de 8 a 10 meses para você colher o rizominha, né, razoável. E tem uma dica bacana que um agricultor me deu lá, que é como é que ele sabe que está na época de colher a cúrcuma, né? Porque a cúrcuma no sítio dele cresce igual mato, mó barato. E ele nem sabia o que era cúrcuma. Engraçado, ele plantava gengibre e tinha cúrcuma, mas ele não dava nem valor. Aí, há uns 2 anos atrás, quando começou essa onda da cúrcuma, ele descobriu que tinha um tesouro na horta dele. E aí ele falou que ele sabe que está no ponto de colher porque depois da floração as folhas murcham e vão ficando amareladas e tomba. No vaso não vai tombar, tá? Mas vocês vão ver que vai dar flor, ou se não der flor, você vai ver que a folha começa a amarelar. Pode ser que não dê flor, porque depende da quantidade de sol que vai receber, tá? Vai nascer uma coisa verde, assim, pelo vaso? Da cúrcuma? Ó, isso aqui são as folhas, né? Ela fica bonita, até uma folhagem bonita que você tem em casa. Ao invés de ter aquelas folhas que só são ornamentais, você pode ter uma folhagem de cúrcuma em casa. E a flor é essa aqui, ó. Uma florzinha branquinha, assim. É bem parecida com o gengibre, só que o gengibre as folhas são bem maiores e a florzinha amarela. Elas são da mesma família, né? O gengibre e a cúrcuma são que a gente chama de zingiberáceas, a mesma família. Tá? Nina, pode falar, Nina. Se não colher ela numa determinada época, fica velho esse rizoma? Então tem uma época... Não, ele vai, mas ela é uma planta anual, ela tem ciclo. Você vai ter que colher. Tem que colher, tá. Tá? Quando a gente fala que ela é anual, é isso, ela tem um ciclo. Então, se ela vai morrer, tudo bem. Aí você vai ter lá, depois vai sair um outro broto? Vai. Mas aí o rizoma vai ficar seco, duro, entendeu? Fibroso. Quando você quiser usar, não vai ser bom. Tá, legal. Aí quando eu colher, depois eu tenho que plantar outra. Pegar outro negocinho e plantar outro. Novo. Plantar outro, tá? Bom, Nina, deixa eu só te perguntar. São 9h30, eu sei que você ainda tem mais 3 plantas, eu não sei como é que as pessoas acham da gente
esticar um pouquinho, pode falar. Não, vocês que sabem, porque eu botei isso aqui, era mais falando das propriedades, mas isso aqui acho que não precisa. Tá? Vou falar. Me diga o que vocês querem, se falo mais das outras 3 ou se deixo. Depois... O que vocês acham, pessoal? Paula? Eu tô aqui, tenho tempo. Eu não sei as outras pessoas. Se todo mundo... Quantos minutinhos mais, Nina? Mas uns 5 minutinhos. Então vamos, uns 5 minutinhos para a gente fechar, vamos. Então, a outra que eu trouxe é hortelã, que todo mundo consegue comprar mudinha no mercado, né? É fácil de achar mudinha também, no mercado, enfim, qualquer lugar. A hortelã, ela também é uma plantinha anual, embora a gente consiga ter, não precisa colher ela toda, mas ela, teoricamente, você tem que renovar todo ano, para você ter um pezão, assim, frondoso, tá? Então, por isso que a gente fala que ela é anual ou perene, porque depende de onde ela está plantada e tudo mais. Também pode ser plantada o ano inteiro, mas ela gosta bastante do verão, então é uma época boa para plantar a hortelã, tá? E se você quiser fazer mudinhas depois, você pode fazer dos próprios raminhos da hortelã. Você bota na água, deixa começar a enraizar, um pouquinho de água, e dali você vai multiplicando ela, tá? Também vaso canteiro, isso não preciso nem dizer. Também precisa de solo bem drenado, a maioria das plantas. Também rico em matéria orgânica. Aí eu já botei o NPK aqui, tá? Sol pleno, a hortelã ela precisa de sol pleno, mas se você plantar a meia sombra, onde ela não pega solão, assim, vocês vão ver que ela fica mais bonita, entendeu? Se você estiver plantando num canteiro, você pode plantar uma planta mais alta, né? E plantar ela por baixo, assim, para pegar um sol mais sombreado, assim. Aí você vai ver que ela fica com aquela folhona bonitona, assim, igual quando a gente compra no mercado, né? Compra que vem lá de Olambra, uma folha desse tamanho. Aí você leva para casa, a folha fica pequenininha, tá? Ela não gosta de frio, não é uma planta que gosta de frio. E se você ficar no calor, né, e não regar, você tem que regar. É uma planta que precisa de rega. Senão ela morre fácil, rapidinho. Às vezes, de um dia para o outro, se você demole, ela morre, se o vaso for pequeno. Tá? O vaso pequeno precisa de rega mais frequente, o vaso maior precisa de regas mais espaçadas. Mas esse cuidado com calor e pouca água, não só ela vai morrer, como ela vai produzir menos óleos essenciais, que é o que a gente quer dela. Tá? Então, esse é um cuidado aí para ter com a hortelã. É isso. Se não pegar sol, dá pulgão. Então, é uma plantinha que precisa de um solzinho, não dá para botar ela naquela janela que não tem sol nunca, que só tem claridade. Ela dá pulgão, tá? Então, precisa de sol. Em 4 meses já dá para colher. Se você comprar a muda grande, já você pode começar a colher logo. Mas se você pegar uma muda pequenininha, demora. E aí o que eles recomendam é que a coleta seja sempre feita de manhã, que é onde tem tudo que tem... Tudo não, porque eu vou mostrar uma exceção aqui, mas muitas vezes quando tem óleos essenciais, a coleta tem que ser feita de manhã, que é onde você tem o maior teor de óleos essenciais. Mas tem exceções, tá? Inclusive, eu vou mostrar uma exceção. Aí depois eu tinha trazido aqui algumas coisas falando das propriedades dela, mas isso aqui, vou confessar, tá lá no meu perfil do Instagram, esse texto aqui que eu tirei de lá, tá? Das minhas coisinhas de lá. Tá? Preste atenção que sempre tem lá falando alguma coisa de advertência, né? Cuidado. Tá? Aí eu trouxe a babosa, porque a babosa é uma planta danadinha, né? Uma planta que tem um uso muito errado sobre ela, e é uma planta excelente, mas a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Então, trouxe a babosa, porque é uma planta bonitinha também para a gente ter em casa, e se vocês perceberam, eu trouxe uma planta que é um rizoma, trouxe uma que é uma ervinha. Dá para ter em apartamento? Babosa? Você pode ter em vaso. Tá. Eu tenho, em apartamento dá sim, gente. Agora é engraçado, porque tem umas pequenas, eu não sei se essa... e tem outras que parece que cresce mais, que eu acho que eu tenho das duas. Pois é. Então, aí, de novo, por que eu trouxe ela? Porque quando a gente fala babosa, é igual a história do boldo. Tem zilhões de plantas que se chamam babosa. A aloe vera, né, que produz aloína, que é a que tem o gel e que é reconhecida pelas propriedades medicinais, é essa da foto, ó. Tá vendo? Ela é bem carnosa, ela é uma folha bem carnosa, ela tem um gel incolor no meio, acho que eu nem botei a foto. Ela, quando é novinha, ela tem essas pintinhas branquinhas aqui, ela é clara, ela não é escura, ela não cresce para cima, ela cresce no chão, ela vai fazendo uma roseta assim no chão,
tá? Essa é a aloe vera. O resto todo são outros aloes, que vão ter muito mais das antraquinonas, que são a parte amarela e que são irritantes de mucosa, tá? Que não deve ser usado, do que essa daí. As propriedades que são, no Brasil, que se reconhece é o uso do gel da babosa, e é dessa babosa aí, tá? Se você tem em casa e for colher, é extremamente importante que você colha e deixe sair todo o líquido amarelo dela para poder usar. Porque esse líquido amarelo, ele é irritante, ele é laxativo. É ele que dá as propriedades laxativas. Mas você não pode fazer uso contínuo disso, tá? Não deve fazer uso interno de babosa para mais nada. Bater babosa no liquidificador, a folha inteira, só a babosa vai passar no cabelo. Só, se for fazer isso. Beber, jamais, tá? Então, é uma... Nina, deixa eu perguntar uma coisa. É que eu acabei de mudar para uma casa que tem um montão de vaso do que parece ser babosa. Mas um montão, entendeu? Uhum. E que eu achava que era babosa, sem dúvida, né? Claro. Como que eu vou? Eu tô agora com medo, assim, ele parece que tem esse gel, sabe? Espesso, porque meu marido pegou outro dia, que ele se cortou um pouquinho, eu falei, deixa eu lá pegar essa babosa. Como é que eu posso ter a segurança, assim, porque dá um pouco de medo, né, de repente, de alguma coisa tóxica, né? Não, essa que você deve ter, tem muita, deve ser, cresce para cima, assim, ela vai crescendo, subindo, assim, ela vai formando umas moitas, assim, e é verde escura. Eu vou observar melhor, assim, ela parece um pouco com essa da foto, entendeu? É porque em casa, geralmente, quando ornamental, o que tem é a aloe fess, ou a aloe barbensis, que é uma que é mais comum aqui, bem super comum, mas que tem muito líquido amarelo. Você pode usar? Pode, mas quando for usar, você tem que tirar todo o líquido. Ainda mais que você falou que foi para cicatrização, o que é cicatrizante é o gel. Né, essa parte interna da folha, que nessa babosa aí dessa foto, é uma coisa dessa grossura, assim, ó. Eu já vi folha de babosa grande que você tira isso aqui assim, ó, de gel. E você corta e faz os quadradinhos, pode botar na geladeira, depois queimadas. Que é a maior indicação da babosa, tá? Tá? Então, vamos para a parte do cultivo, né? Também essa é uma planta que você vai ter sempre. Inclusive, quanto mais der, mais vai dar. Porque quanto mais ela fica espremidinha, mais rebento, mais filhote ela dá. Então, você tem que ir separando os rebentos sempre. É super fácil de fazer muda. Muito fácil. Pode plantar inteiro. Tem que ter sol. E eu não botei o sol. Até aqui. Sol pleno. E tem que regar todo dia quando está seco. Se tiver úmido, não pode, que ela mela. Aí você acha que ela está sem água, porque ela vai ficando assim, sabe? Aí você põe mais água, ela vai deitando mais ainda. Na verdade, ela está melando. Então, você só rega diariamente na estação seca. Tá? Tem que ficar atento. Às vezes ela fala, ih, tá sem água. Não, tadinha, tá afogada. Então, cuidado com isso. Ô, Nina, acho que eu já a falei. Moema perguntou se... A Moema perguntou se nenhuma babosa pode ser consumida, então, é isso? Não. Então, olha só. Oficialmente no Brasil, você só pode fazer uso do gel da babosa, da aloe vera. No mundo todo, o que você compra aquele negócio suco de aloe. Tem um negócio que vende que acho que é suco de aloe, né? Me digam se eu estou viajando, mas acho que é isso. É feito de quê? Da parte interna da babosa, e não é à toa que chama aloe, porque é aloe vera. Tá? As outras babosas podem ser usadas, sim, inclusive no Ayurveda, nos livros que eu tenho aqui, eles têm tanto a aloe vera quanto a aloe barbadensis, tá? Que é a mesma dessa aloe ferox que eu falei para a Gabriela. Mas o uso interno não deve ser feito. Era usado, uma das indicações da babosa, independente dela, era esse uso interno. Mas a gente sabe hoje que é irritante, que não deve ser feito nem para uso laxativo contínuo, tá? Pode usar? Pode usar. Uso externo, para queimaduras, emoliente, hidratante, é maravilhoso, entendeu? Mas não existe na literatura nenhuma outra comprovação de eficácia e segurança para a babosa que não seja para uso externo e para problemas de pele, cicatrização principalmente. Não existe. Existe o quê? Estudo in vitro? In vitro, no laboratório, em célula. Célula não é ser humano. E nem assim existem para todos os insumos que vocês devem estar imaginando, tá?
pode usar, mas com cuidado, Moema. Não sei se responde a sua pergunta. Se você quiser perguntar depois. Beleza? Então, essa é uma planta aqui que é mais suculentinha, né? Então, a lógica dela é a mesma lógica do boldo, por exemplo. Nina, tem mais perguntas aqui, ó. Assim, né? Mas... Vendo o chat, Mariana. Olha só, se as perguntas de repente forem sobre essa parte de uso terapêutico, se quiser fazer depois para não atrasar mais, vendo? A Mariana travou? Travei, eu que travei. É que tá tendo muitas perguntas, né? Eu acho que a gente depois vai poder esticar mesmo as pernas desse grupo de estudo, né? Para vários temas muito interessantes que vão gerando várias dúvidas. A Nina tinha uma pergunta, a Ângela também. É sobre o uso da babosa na vagina, você já ouviu falar? Ela não sabe, a Sara que perguntou. Não? Uso em mucosa? Complexo, hein? Não. O que se faz é mas assim, se você fizer o supositório, como se faz o supositório de babosa, porque se faz o supositório de gel de babosa, é uma preparação tradicional. Mas, de novo, tem que ser o gel, não pode ter nada do líquido amarelo, né? E que é emoliente, é usado para hemorroidas. Não sei qual é a finalidade dela na vagina. Seria emoliente também? Porque não é antimicrobiano, muito pelo contrário, isso aqui é rico em açúcar. Esse gel, gente, é cheio de polissacarídeos, cheio de açúcares. Então, na verdade, dependendo do que você for usar, isso vai causar crescimento bacteriano, fúngico. Cuidado, tá? A pergunta da Ângela, se tem efeitos laxativos da babosa, se os efeitos laxativos da... Efeitos laxativos da babosa podem surgir se usarmos na pele. Usando a babosa, se é absorvido dessa forma, não, né? Então tá consumido, então. De novo, na pele, sempre usar o gel, né? Nunca usar o líquido amarelo. O negócio é sempre deixar ela sair todo o líquido amarelo para você usar. E aí, essa que eu acho que é que você tem, Gabriela, ela vai ter muito do líquido amarelo e pouco do gel, por isso que é ruim de usar. Entendeu? E a chance de você contaminar o gel é maior. Mas dá para usar. Tá, mas Nina, só então para fechar, para eu identificar seria isso, eu tenho que ver a quantidade do gel, a espessura, ver a relação entre essa quantidade do amarelo com o gel, não é isso? Só para identificar se ela é boa ou não. A planta, você vai ter que ver o porte dela. Manda uma foto para mim, depois eu te digo, mas provavelmente... Obrigada. Tem tanta... Obrigadão. Nada. O que mais? Aí aqui tem uma série de coisas. E a última que eu trouxe a alfavaca cravo. Por quê? Eu falei, vou falar do Tulsi. Eu falei, não vou falar do Tulsi porque a Tulsi mesmo, são pouquíssimas pessoas que têm Tulsi no Brasil, né? Que tem uma mudinha de Tulsi crescendo em casa. Mas, né, quando a gente vai olhar lá nos livros de quem é a Tulsi, na verdade existem duas espécies descritas como sendo Tulsi. A Ocimum santo, né, que é o nome antigo dela, que hoje nem mais é esse nome botânico, mas não importa. E tem a Ocimum gratíssimo, que aqui no Brasil a gente chama de alfavaca cravo, alfavacão, alfavaca de folha larga, o que mais? Alfavaca... acho que só. Tem algum outro nome, vocês podem me dizer. Alfavaca cravo é a que eu conheço, porque eu aprendi a chamar ela assim, né? Mas eu acho que aqui na região sudeste ela é mais, acho que é alfavacão que chama, tá? Que é essa daí, ó. Vocês estão vendo que não é o manjericão? Tulsi não é manjericão, gente. Isso é abrasileiramento do negócio, entendeu? É fazer aproximação sem conhecer planta. O manjericão nunca foi a Tulsi, é outra planta. Então, o que a gente tem nos livros é chamado de Vana Tulsi, que seria uma qualidade, uma Tulsi piorzinha, assim, não é a Tulsi, mas que serve como Tulsi também, que então é a alfavaca cravo, tá? Essa é uma planta que dá para a gente ter em casa. Não é muito fácil de você achar a muda? Não é, mas ela tem aqui no Brasil. É mais fácil do que achar Tulsi, tá? Ocimum santo. É uma planta que você plantou. A minha vizinha tem um pé aqui no quintal. Plantou, vai ter para sempre, vira uma moita enorme. Na verdade, ela cresce, fica linda, maravilhosa, grandona, assim.
Pode plantar o ano todo, pode plantar de ramo, pega de ramo, igual qualquer óssimo, igual qualquer parente do manjericão, ou de semente, mas de semente é mais difícil, a semente é enjoadinha para germinar. Mas se você pegar as florezinhas aqui, né, depois e achar as sementes, você pode plantar das sementes, se não de ramo, tá? Canterovaso também, aguenta qualquer tipo de solo, não precisa adubar, isso aqui é uma beleza, entendeu? Cresce em qualquer mato, isso aqui, um mato bom, tá? Gosta de sol, adora Compra o sol. a folhinha e coloca na água para fazer aquela raizinha para plantar, Nina? Ô, Mariana, você vai fazer assim, ó. Vocês estão vendo aqui. Aparece a bolinha para vocês quando eu boto aqui em cima? Aparece. Tá, então olha só. Aqui a gente tem 2 folhinhas, né? Para cá, aí a gente desce mais um pouquinho, tem 2 folhinhas para cá, certo? Estão vendo aqui? Certo, certo. Como é que a gente faz a muda? A gente vai pegar a região, vai cortar em cima dessas 2 folhinhas, e em cima dessas 2 folhinhas aqui, e fazer uma estaquinha com essa parte aqui. Tá? Porque a raizinha vai sair embaixo e as folhinhas novas vão sair da onde tinha 2 folhinhas antes. Então, você não vai fazer um pequenininho, de um nozinho que a gente chama. Você pega um ramo grande, maiorzinho, de uns 5 centímetros, assim, 5 não, 10 centímetros, mais ou menos, isso aqui. Aí você corta embaixo, nessa parte de baixo do nozinho, pode tirar algumas folhinhas, se tiver muitas, deixa outras folhinhas, põe num copinho com um dedinho de água, põe ele ali. Tá. E aí dali você vai cuidando que ele vai enraizar, tá? Combinar. Beleza? É isso, então assim, eu trouxe esse que chamam de Vana Tulsi, tá? E esse que eu falei que o negócio da colheita que é diferente, porque a gente acha que tudo que é planta aromática é para colher de manhã, né? A Ocimum gratíssima, a alfavaca cravo, você tem a maior concentração do principal volátil, do principal componente do óleo essencial, na hora que o sol está a pino. Então, se você quer usar ele para fins carminativos, analgésicos, antimicrobianos, né, você vai ter que colher na hora do sol a pino, não de manhã. De manhã, ele é bom para fazer já, o que a literatura diz é que como tem menor teor de eugenol, você vai fazer para banhos para criança, principalmente. Até se você pensar, faz todo sentido, né? Se tem menos, criança geralmente usa doses menores, então você vai colher eles pela manhã. Mas é um mito essa história. A maior parte das plantas você tem que colher, que tem óleos essenciais, você vai colher de manhã, mas aí entra, né, o lado da ciência também, que precisa estudar e ver que existem as exceções, tá? Essa é a exceção aqui que eu trouxe para vocês. Isso aqui eu não vou nem falar, vocês já viram. É isso. Passei do tempo. E ela serve para quê mesmo? Ela vai ter, a alfavaca cravo, ela é usada aqui, assim, popularmente como antiespasmódico, para gases, para problemas digestivos, também antimicrobiano, né? Mas aí, quando você vai olhar para o Ayurveda, ela vai ser usada como a Tulsi é usada também, tá? Ajuda a aliviar. É a mesma coisa, né? Porque eles falam que ajuda a aliviar o estresse também. Na verdade, ela vai provocar um relaxamento também. Então, a mesma coisa. Ok. É adaptógena, né, Nina? Ô, Nina, foi tão maravilhoso! Mais ou menos. Não é bem adaptógena, não. Adaptógena é a cúrcuma. A cúrcuma é. A cúrcuma é? A cúrcuma é. Tá. Eu achei que Nina, só uma pergunta. A alfavaca cravo, qual é a potência dela? É mais quente? Então, aí você vai olhar. Pô, posso olhar aqui para você se essa fica com a mesma potência da Tulsi. Porque, como a gente está falando de uma planta que tem aqui no Brasil... Cadê meu livro? Tá aqui. Ela não tem... As classificações, né, dessas, tipo quente, mas ela, fria, então, né? mas ela tá... Putz, cadê? Deixa eu ver se ela tá marcadinha aqui. Todo duche. Eu achei que eu tinha marcado ela ontem. Ela tá também nos compêndios, né, do Ayurveda. Então, ela vai ter as mesmas... Ela é tratada como se fosse Tulsi também. Tá? Das mesmas propriedades. Mas deixa eu abrir aqui para ver se eu acho. Potência quente, segundo o Ayurveda. Mas eu não sei se... Deixa eu ver se nesse livro que eu tenho aqui se fala alguma diferença entre elas. Posso dar uma olhada, Gabriela? Porque o que eles dizem que é um Tulsi... Não é a Tulsi, entendeu? Que é a que eles chamam de Krishna Tulsi. A Tulsi, em alguns livros, vem como Krishna Tulsi. Que é a Tulsi. E essa é o Vana Tulsi. Então, eu não sei exatamente como que ela tá.
Vou dar uma olhada, depois eu falo. Tranquila, Não obrigada. deve ser a mesma potência, porque está dentro do mesmo grupo lá. Aqui nos meus livros, eles vêm no mesmo grupo. Ô, Nina, a galera super agradecendo o amor, diz que você é maravilhosa, quer mais, muito grata. Obrigada, muito gente. Sim, muito bom, Nina. Obrigada. Amei É um também. desafio. Assim, tentar... Dá uma pincelada, a gente fica querendo saber muito mais, né, gente? Que gostoso. A gente pode inventar várias pernas desse grupo de estudo. Eu acho que vai ter bem adesão. Sim. Agradecer, viu, Nina? Obrigada, Paulinha. Nina. As perguntas, Muito desculpa, qualquer coisa. Imagina, estava ótimo, Nina. Foi ótimo, foi ótimo. Obrigada. Gente, então, Mari, você quer falar as próximas coisas que a gente vai... Não, pode fechar, Paula. Aí você fala e a gente encerra. Tá. Então, gente, eu falei no início, não sei se todo mundo estava aqui ouvindo, né? Semana que vem, então, a gente tem os encontros com o Dr. Paritoshi. Ele mandou a programação já dos 4 dias, né? Que a gente vai falar, a gente vai colocar para vocês. Só lembrando que para participar, né, a semana que vem, que é na quarta, quinta, sexta e sábado, vai ser dia 20 ao dia 23, das 10 às 11h30, é outro horário, tá? E para participar precisa se inscrever, porque a gente fez aquele acordo com o Dr. Paritoshi, a gente vai fazer uma contribuição para ele. Então, a semana que vem é só para quem se inscrever. E vai ser muito bom, gente, participem, vai ser muito, muito top. O Dr. Paritoshi é maravilhoso, vocês sabem, né? E aí, outro recadinho também que a gente falou foi que a Diana, ela vai, no dia 27, vai fazer o fechamento da semana passada, né? Que ela vai, cada um vai fazer o seu mapa lá no aplicativo que ela falou, e ela vai falar sobre os aspectos em cada mapa de quem quiser comentar, né? De quem quiser abrir aqui no grupo. Então, vai ser o fechamento no dia 27. Certo? Essa programação até o final desse mês está sendo muito legal. Não sei se vocês estão gostando. Eu estou achando o máximo, estou achando muito bom a gente começar bem aí, né? O ano. É isso, gente. Muitíssimo obrigada por todos vocês aqui. Mari, quer falar? Falar um tchau? Não, gente, está muito demais. Estou muito empolgada. A Diana, né, ofereceu essa leitura de Marte nas casas. Ela vai fazer bem específico para quem estava na aula de astrologia. Quem não estava, vão olhar lá no site que a Paula disponibilizou, lá no Instagram, a Angela disponibilizou. E aí ela vai trabalhar especificamente Marte para 2021 nas casas de cada um particular, gente. É muito luxo. Dia 27 de janeiro. Na verdade, Mari, ficou gravado, essa aula está lá no YouTube. Aula da Diana. Então, quem não assistiu, né, quiser fazer, assiste a aula que ela deu semana passada, e aí depois no dia 27, se quiser discutir com ela aqui. E é isso mesmo, a gente vai destrinchar o que é que o Paritoshi colocou lá, que ele mandou tudo em inglês, que a gente vai traduzir e a gente vai colocar para divulgar, para vocês se empolgarem e estarem todos com a gente lá, esses 4 dias. Beleza. E é isso. Certo. Tá bom, gente. Obrigada. Beijo para vocês. Gente. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.